Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 91, versículo 3. Vamos continuando nossos estudos aqui, né? Eu tenho certeza que Deus tem bênção para nós, quebrando todos os laços, e eu tenho certeza de milagre aqui. Salmo 91, versículo 3. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Na outra versão, Ele te livrará do laço do caçador. Em algumas versões diz, Ele te livrará da armadilha do caçador. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, que você pare. Deus te livrará. Ele livrará. O laço é uma coisa, irmãos, que o adversário sabe que só Deus pode livrar você. Nós precisamos estar atentos para não cair, irmãos, porque somente Deus, em Deus, nós podemos ser livres do laço. O texto deixa claro, Ele te livrará. Ele te livrará. O Senhor nos livrará do laço do caçador. Ele vai, ele arma, ele é sutil, ele é meticuloso, ele é cuidadoso, ele lança a situação e a pessoa cai. Deus pode nos livrar desses laços, amém? Mas precisamos estar ligados, conectados, firmados em Deus, para não ser pegos nesses laços. Vamos para um exemplo prático aqui? Números 13, 25. Números, capítulo 13, o versículo 25. Números 13, 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Versículo 26. E então retomaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e mostraram os frutos da terra. 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Estão aqui alguns frutos delas. Mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, e também vimos muito grande. Também vimos descendentes de Anak, versículo 29. Agora, os amalequitas vivem no Neguebe, os hetitas e os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Versículo 30. Olha a palavra de Caleb. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Glória a Deus. Então tinha ali, irmãos, 12 espias. 10 trouxeram um relatório segundo os seus olhos, e 2 trouxeram um relatório segundo os seus olhos. Como é que estão os nossos olhos, irmãos? Porque se nós tivermos, irmãos, com um olhar positivo, com um olhar ligado com a palavra de Deus, se nós estivermos firmados com a verdade, o nosso olhar vai ser diferente. É Mateus capítulo 6, o versículo 22. Olha só o que diz lá, Evangelho de São Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Versículo 23. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, a luz que está dentro de você são trevas. Que tremendas trevas são! Então, peraí, dos 12 espias, 10 tinham uma luz, irmãos, uma treva, um pensamento negativo diante daquilo que estava nos olhos deles. Os olhos deles estavam, irmãos, realmente enlaçados, presos nos gigantes. Os olhos de Caleb e de Josué estavam no fruto, na terra que manava leite e mel. Os olhos de Caleb e de Josué estavam na promessa. Se nós temos a palavra, o laço não pega. Se nós não temos visão, se nós não temos palavra, o laço pega.
Então é importante que eu esteja municiado da verdade de Deus, é importante que eu esteja cheio da palavra de Deus, porque daí o laço não me pega, irmãos. Ele te livrará do laço do passarinheiro. A palavra de Deus te livrará do laço do passarinheiro. Glória a Deus. Fica atento, irmão. Talvez você nem percebe, quando vê, faltou aquela palavra, faltou aquela mensagem, faltou aquela revelação, os teus olhos não estão esclarecidos, os teus olhos não foram abertos para aquela verdade, os teus olhos não foram abertos para aquela revelação, e quando você vê, pronto, já caiu no laço, já caiu naquela armadilha, já foi realmente entregue diante daquilo. Os olhos daqueles espias eram os gigantes, eram as trevas, eram as adversidades, eram as dificuldades. Os olhos de Josué e Caleb eram a promessa de Deus. Glória a Deus. Volta lá para Josué 13, o versículo 30. 13, 30. Olha lá. Números 13, 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, dizendo: subemos, tomamos posse da terra, porque certamente prevaleceremos. Versículo 31, olha lá. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo que é mais forte que nós. 32, olha lá. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. A terra pela qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos lá são de grande estatura. Olha só, irmãos, que laço, mas que laço foi esse? Versículo 33, olha lá. É muito sério, irmãos, isso. Também vimos gigantes, descendentes de Anak, de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Irmãos, esse era o olhar de quem já tinha sido enlaçado, quem já tinha perdido a revelação, quem já tinha perdido a palavra. Quando a pessoa tem a palavra, não tem laço. Quando a pessoa tem a verdade, não tem engano. Quando a pessoa está na luz, está esclarecida, irmão, não pega. Agora, se falta, irmãos, ele te livrará do laço do passarinheiro. Você tem palavra, está sendo livre. Não tem palavra, está sendo pego. Algumas coisas nós temos que abrir os olhos. Peraí, por que eu estou nesse laço? Se a palavra diz que verdadeiramente ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades, por que eu estou nesse laço? Se Deus diz que na palavra dele, que prosperidade é dom de Deus, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, por que eu estou nesse laço se Deus diz que eu tenho que comer o melhor dessa terra? Peraí, por que eu estou caindo nesse laço? Se a palavra está dizendo que eu tenho que viver o melhor, por que eu estou vivendo o pior? Então tem que despertar, irmão. O adversário quer colocar você debaixo de um laço. Se não tem palavra, tem laço. Se tem palavra, não tem laço. Não, pastor, o senhor está exagerando. Cuidado, irmãos. Olha só um exemplo de quem tem luz. Números 13, 30. Josué e Caleb fez o povo calar. Olha lá, ó. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse. É certo que venceremos. Tem palavra, tem luz. Não desiste, não retrocede, não cai no laço. Glória a Deus. Não cai na armadilha, não cai na simulação do Satanás, não cai na proposta do adversário. Números ainda, 14, o versículo 8. Olha lá, 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e dará quem? A nós. Glória a Deus. Josué e Caleb falando isso, irmão. Olha como é que eles viam, irmãos, a promessa de Deus na vida deles. Olha como é que eles atentavam, irmão. Não tinha laço para eles, não tinha armadilha para pegar eles. Eles tinham palavra para não cair em nenhuma armadilha, irmãos. Ah, é fácil falar isso, pastor, porque estava ali, né, diante dos olhos dele. Mas depois o tempo passou, depois as coisas aconteceram. Não, irmãos.
Josué 14:7. Josué capítulo 14, o versículo 7. Olha lá. 45 anos depois, Caleb se reencontra com Josué. E tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Dei um relatório verdadeiro, glória a Deus, versículo 8. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Por isso naquele dia Moisés jurou: certamente a terra em que pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Você foi inteiramente fiel ao Senhor o meu Deus. Glória a Deus. Versículo 10, olha lá. Pois bem, o Senhor me manteve vivo como prometeu, e foi há 45 anos que aquele que disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos de idade. Versículo 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como naquela época. Glória a Deus. 45 anos depois. 12, olha lá. Dá-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor prometeu. Na época você ficou sabendo que os Anaques viviam lá, com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei de lá como ele prometeu. Glória a Deus. Pastor, 45 anos depois, qual era o olhar de Caleb para a terra prometida? O mesmo. Não tinha laço, porque tinha palavra. Se tem palavra, irmão, não tem laço. Se tem verdade, não tem armadilha. Se você está firmado, irmão, ele não vai pegar. Versículo 13, olha lá. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Detalhe, tá, irmãos? Todas as tribos pegaram as suas heranças por sorteio, exceto Caleb, porque a terra Deus já tinha dado a ele há 45 anos atrás. Glória a Deus. O que era dele ninguém pegava. Os olhos dele não caíram em armadilha, irmãos. Se nós atentarmos, irmãos, nossos olhos não vão cair em armadilha. Não vai ter armadilha para sua casa, não vai ter armadilha para o seu casamento, não vai ter armadilha para a sua saúde, não vai ter armadilha para suas finanças. Se você tiver palavra, não tem armadilha. Não tem laço. Não tem, irmão. Não tem como o adversário te pegar. Confirmando, ele foi e ele expulsou todos os gigantes dali, irmãos. Não deixou que nenhum ficasse ali. Mas nenhum. Pastor, nenhum, irmãos. Expulsou a todos. Ele foi lá, deu a ordem, foi lá, tomou aquela terra. Em Juízes, Josué 15:8. Foi lá, tomou aquela terra, tomou aquele lugar, expulsou os gigantes dali, que não eram nem tão gigantes. Que isso, pastor? Foi lá, versículo 13, 14, 15, 14. 15, 14. Josué 15, 14. Perdamos. Olha lá. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerado de Anak. Glória a Deus. 3 milhões de pessoas não entraram na terra prometida por causa do discurso de 3 gigantes. 3 milhões de pessoas caíram no laço, irmãos, porque esqueceram da verdade. 3 milhões de pessoas deixaram de tomar posse da bênção porque não atentaram para a verdade de Deus. Quantos hoje, irmãos, estão caindo em laço porque estão sem palavra? E quando eu falo isso, irmãos, que eu falei, o adversário quer lançar laço em quem tem palavra. O adversário quer lançar laço, irmãos, em quem tem adversidade. O adversário quer lançar laço em quem tem armadilha. Ele quer lançar os laços dele em quem não está
é quem tem conhecimento da verdade. Quem já é dele, ele vai laçar quem? Ele vai laçar quem está querendo a verdade. Ele quer convencer uma multidão de pessoas que poderiam estar adentrando a terra prometida a não adentrarem a terra prometida. O trabalho dele é realmente tirar a sua visão, laçar você, prender você. Mas o que a verdade de Deus diz para nós hoje, Ele te livrará. Se você tem verdade, você está livre dos laços. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí bem forte, bem bonito, que esse Deus merece, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus.